Fala pessoal, hoje estamos aqui para falar sobre para falar e explicar sobre o porquê o Godzilla no filme do Godzilla vs Kong ele vai se tornar um antagonista. Mas como já falei para vocês, eu acho que eu ainda não sei a minha decisão, tá? Não sei a minha decisão, que como falei no vídeo anterior, os dois são considerados tipo heróis pra mim, entendeu? Aí vai ser tipo, é bem assim, vai ser tipo, na minha opinião, bora só dar um exemplo. Um exemplo de dois times de futebol. Bem assim, quem vocês iriam torcer? Se caso acontecer uma partida dessas, quem vocês iriam torcer? O Flamengo ou o Brasil? Entendeu? Flamengo contra o Brasil. Lembrando que isso aqui é só um exemplo, tá? Isso aqui nunca aconteceu, é só um tipo de exemplo, tá? Se acontecesse isso um dia, qual dos times vocês iam torcer? Do Flamengo ou no Brasil? Qual vocês iam torcer? É uma decisão muito difícil, tá? É tipo assim, entendeu? É tipo assim. Não, é muito decisivo torcer por Godzilla ou por Kong, entenderam? Então nesse vídeo nós vamos falar do porquê o Godzilla se tornou um antagonista no filme do Godzilla vs Kong, que depois de eu ter entendido essa explicação, eu realmente agora estou desconfiado de que Godzilla realmente vai se tornar o vilão desse filme, tá? Então, primeiro, eu vou continuar no vídeo anterior sobre a comparação do King Kong 2005 do Kong, tá? Do filme do Godzilla vs Kong, tá? Então é o seguinte, a gente sabe que o King Kong de 2005, ele só tem 30 metros de altura, sendo que o primeiro King Kong que apareceu lá na Toho, um estúdio do Japão, o primeiro King Kong apareceu em 1933, tá? Com 7 e 8 metros de altura, tá? O primeiro King Kong apareceu em 1933, tá? Então, continuando, o King Kong do M5 tem 30 metros de altura e o Kong do filme do Godzilla vs Kong tem 120 metros de altura, que como vocês ouviram, ele tá com a mesma altura do Godzilla. Em outras palavras, podemos dizer que em altura do Godzilla vs Kong, o Godzilla e o Kong estão quites em altura, tá? Então é o seguinte, dando uma comparação do King Kong com o Kong o terceiro filme do Godzilla, podemos dizer que, mano do céu, a comparação do King Kong com o Kong é tipo mais de 10 vezes maior que o King Kong, entendeu? O Kong é 10 vezes maior que o King Kong, sendo que parece que, bem assim, se a gente der uma comparação do Kong com o King Kong, podemos dizer que é tipo o dono e seu cachorro, entendeu? O King Kong 2005 é o cachorro e o Kong é o dono do cachorro, entendeu? Dá pra entender a diferença do tamanho dos dois, entendeu? Então aqui, galera, nós vamos falar também um pouquinho, revisar um pouquinho sobre como é que aconteceu a batalha da Muto Prime versus o primeiro Godzilla, tá? Então é o seguinte, a gente sabe que primeiramente, isso aqui é tipo um ciclo, tá? Olha só. Assim, ó. A gente sabe que a Muto fêmea, ela saiu da crisálida, tá? Crisálida aqui, ó. Onde isso aqui apareceu no Godzilla de 2014, tá? Aí depois disso veio a Muto fêmea e o Muto macho também veio nele. Mas aí depois disso fez a Muto Prime, só que a Muto Prime, ele é tipo um Muto com um parasita. O Muto com mais um parasita que dá isso aqui. A característica do Muto é o seu parasita, entendeu? É completamente assustador. A Muto Prime, que ela é tipo um parasita. É um parasita gigante a Muto Prime. Aí depois disso, ó, nós temos aqui, ó. Calma aí, ó. Nós temos aqui, ó, olha só. Nós temos esses dois aqui. Isso aqui, galera, começa daqui, tá? Olha só, daqui, ó. Aqui, ó. Como vocês podem ver, ó. Aqui, ó. Deixa vocês olhar aqui por uns minutos, tá?
Aqui diz, ó, que o Muto Prime ataca os indivíduos da espécie do Titanos Gojira, o Godzilla, tá? Do Godzilla. Mas o Godzilla também pode ser chamado de Gojira, tá? Pelos japoneses, ok? Então é o seguinte, a Muto Prime, ela deu, no momento do combate, ela deu tipo uma onda de frequência de alfa. Em outras palavras, podemos dizer que o líder, podemos dizer que o alfa, o Godzilla Alpha, é que bem assim, como é que pode dizer? Podemos dizer que a Muto Prime, ela já foi um alfa uma vez, tá? E ela derrotou o primeiro Godzilla, como vocês podem ver, ó. Ela tipo joga uma onda de frequência no Godzilla para uma onda de frequência alfa, tá? Onde simplesmente isso prejudica ela. E depois que o Godzilla ela cai, aí começa a oviposição no hospedeiro. Em outras palavras, eu falei no vídeo anterior de que a Muto Prime ela aproveitou do Godzilla que estava caindo no chão sem energias para lutar e ela injetou os seus ovos dentro do abdômen do Godzilla, tá? Do primeiro Godzilla. Mas eu acredito que a Muto Prime deve ter morrido de velhice, ó. Ó, aqui, ó. Olha só. Aí depois aqui fala que Titanos Gojira, o Godzilla, morto devido à ação morto devido à ação do parasita dos ovos, ó, formando esporos na região abdominal. Em outras palavras, ao invés da Muto Prime, ao invés do Godzilla ter morrido em combate, ela morreu dos parasitas que a Muto Prime injetou no abdômen do Godzilla, ó. Aqui, ó. Olha só. Aqui, ó. Bem aqui, ó, onde eu tô mostrando aqui, ó, esse brilhozinho amarelo, foi bem aqui que a Muto Prime injetou os ovos dela, os ovos de parasita, tá? Aí depois disso, dentro do abdômen do Godzilla, formou um esporo, ó, formou aqui o esporo. Aí depois que os ovos nesse esporo explodiu, saiu as larvas, ó. Depois disso vem a crisálida, tá? É tipo um ciclo, como eu falei, tá? Ó, aqui. Ai, galera. Ai, meu irmão do céu. Desculpa, tá? Eu faço o possível para que esse vídeo seja perfeito, mas como eu falei, vamos de pouco em pouco, tá? Olha só. Isso aqui é um ciclo, tá? Ó. Isso aqui é um ciclo. Olha só. Olha aqui. Vocês estão vendo, né? Ó. Tá aqui o ciclo da luta da Muto Prime contra o Godzilla, tá? Ok? Então é o seguinte, para vocês terem uma noção, agora vamos falar aqui do porquê o Godzilla, no terceiro filme, do Godzilla vs o Kong, ele virou antagonista. Vou falar para vocês, que é o seguinte, acreditam que o Godzilla, ele deveria só estar atacando o Kong, né? Que o motivo do Godzilla estar atacando o Kong é outra coisa, entendeu? Mas eu acho que não é minha opinião. Mas bora falar que a gente já vai chegar lá, tá? Que é o seguinte, acredito que o Godzilla também está atacando as pessoas, a humanidade, do porquê ele está em busca de vingança. Por que ele está em busca de vingança, Matheus? Porque é o seguinte, a Guerra Fria começou em 1947 e terminou em 1991. Sendo que, como a gente sabe, o Godzilla, ele se envolveu no meio dessa Guerra Fria e foi bombardeado por uma bomba nuclear. Sendo que acharam que ele estava fazendo testes nucleares, mas eles estavam impedindo uma criatura desconhecida onde era o Godzilla. Em outras palavras, eu também descobri que os americanos e os europeus, eles tinham se juntado no meio da guerra para impedir essa criatura desconhecida, entendeu? Eles não sabiam o que era. Então eles pensaram, eles simplesmente imaginaram que aquilo era gigante, então poderia ser uma coisa ameaçadora. Então eles simplesmente jogaram bombas nucleares no Godzilla e com isso, por mais de 50 anos, de 1947 até de 1947 até 2014, foi mais de 50 anos. Por mais de 50 anos, o Godzilla, que foi atacado por bombas atômicas, por bombas nucleares, ele simplesmente hibernou por mais de 50 anos no fundo das profundezas do Oceano Atlântico, tá? Que a gente sabe que a Guerra Fria foi entre os americanos e os europeus. Então o ataque dessa bomba nuclear
pode ter acontecido no Oceano Atlântico, tá? Então, por mais de 50 anos, de 1947 até 2014, o Godzilla simplesmente ficou hibernando lá no fundo das profundezas do Oceano Atlântico para poder se recuperar. Porque bombas nucleares dão tipo muito dano, entendeu? Dão tipo muito mesmo. Então, bem assim, o Godzilla, ele é praticamente mortal, mas a sua regeneração, não é tipo imediata, entendeu? Não é depois de se passar um segundo e cura. Não. A regeneração do Godzilla, da franquia da Warner Bros., ele simplesmente, ele se regenera muito lento, entendeu? Então ele precisa levar anos de regeneração, entendeu? O Godzilla, ele consegue se regenerar rapidamente, mas não tipo depois de 2 segundos ou 1 segundo, entendeu? Então, bem assim, devido ao dano que o Godzilla levou das bombas nucleares na Guerra Fria, ele hibernou por mais de 50 anos. E depois disso, o Godzilla, ele teve que limpar a sujeira da humanidade. Em outras palavras, lembram da... Ai, me esqueci qual era o nome, peraí, rapidinho. Lembram da crisálida que apareceu no Godzilla 2014, que eu também mostrei pra vocês aqui, no começo desse vídeo? Então, os cientistas, a equipe da Monarca achou que seria melhor estudar sobre essa criatura que estivesse dentro dessa crisálida, entendeu? Dentro desse casulo gigante, tá? Lembrando que a Mutufêmea, ela montou um casulo gigante para ela mesma, tá? Igual as borboletinhas como elas fazem, tá? Mas essa crisálida é muito diferente, tá? Então, continuando. A monarca decidiu estudar o que tinha dentro daquele casulo e descobrir quais são suas fraquezas. Mas o governo achou que seria muito mais seguro eliminar a criatura desconhecida que estivesse dentro daquele casulo, entendeu? Então, a equipe da monarca, podemos dizer que o governo deixou o processo continuar, entendeu? O governo decidiu uma boa ideia de eliminar a criatura que estivesse dentro daquele casulo, dentro da crisálida, mas eles decidiram que iam manter o que tinha dentro de lá, tá? Na verdade não. Agora que eu me lembrei que o governo nem sabia que a crisálida estava com a monarca, entendeu? A monarca era a única empresa que sabia sobre a crisálida, sobre aquele casulo gigante. Agora que eu me lembrei, o governo não sabia daquele casulo, e muito menos no começo do filme, o governo nem sabia do monstro ainda, tá? E também assim, aí continuando, ao invés deles terem eliminado a criatura desconhecida que estava dentro daquela crisálida, eles decidiram manter os seus estudos, entendeu? Então, depois que a Mutufêmea se despertou, o Godzilla voltou para a superfície depois de 50 anos para limpar a sujeira da humanidade. Em outras palavras, a humanidade fez uma besteira muito grande. Ao invés de eliminar a Mutufêmea, pelo menos, eles manteram a Mutufêmea, entendeu? Ao invés de eliminar, eles deixaram viva. Entenderam? Ai, meu Deus do céu. Eu até falei que ontem era para ter lançado o primeiro trailer da terceira temporada, tá? Mas eu tenho certeza que agora que é nessa semana. Eu tenho certeza que é nessa semana que o primeiro trailer da terceira temporada vai lançar, tá? Eu tenho certeza, tá? Então, continuando. Depois que, bem assim, o Godzilla voltou da superfície depois de 50 anos para resolver a besteira da humanidade. Já ao invés de ter matado pelo menos a Mutufêmea, eles manteram. Entenderam? Aí depois do combate do Godzilla ter lutado contra os Muto, o macho e a fêmea, o Godzilla teve que voltar às profundezas do oceano de novo, porque simplesmente a briga do Godzilla contra os Muto foi extremamente muito uma batalha de resistência, tá? Em outras palavras, o último que sobreviver vence. E quem foi o último a sobreviver foi o Godzilla, tá? Então,
bem assim, o Godzilla ele teve que voltar às profundezas do Oceano Atlântico pra simplesmente descansar, entendeu? Ele teve que voltar às profundezas do oceano, como a gente viu no Godzilla 2014, ele voltando para as profundezas do oceano, e depois disso não tiveram mais nenhuma notícia sobre o Godzilla, tá? Então, depois de ter se passado 5 anos depois, que eu achei que era 6, mas é 5 anos depois, de 2014 até 2019, o Godzilla retornou para consertar mais uma besteira dos humanos, tá? Que, como a gente sabe, a equipe do bem assim, a gente sabe que tem um personagem que ele é o vilão da história também, tá? E a gente sabe que ele simplesmente libertou. Simplesmente eles usaram o Orca, galera, é aquele dispositivo que passa a frequência alfa dos titãs, tá? Como a gente vê lá no começo do filme, da Montra Larva, simplesmente obedecendo ordens do Orca, tá? Da frequência de alfa, tá? Então, no momento que a doutora Emma, ativa o Orca, a frequência alfa, o Ghidorah começa a se despertar, entendeu? Como a gente viu lá no Godzilla 2, o Rei dos Monstros, tá? Que o Ghidorah, ele é um monstro, ele é um dragão mítico, que ele é o invasor da Terra, como a gente sabe. Que a origem do King Ghidorah não é do planeta Terra, mas ele é da outra dimensão, entenderam? Mas, como a gente sabe, tem alguns filmes da Toho, da franquia do Godzilla lá do Japão, que tem alguns filmes que o Godzilla lá do Japão foi vilão e alguns que ele foi herói, tá? Como no Godzilla do Final Wars, tá? Então, continuando. Logo após o Ghidorah ter escutado a frequência alfa, ele se sentiu intimado, entendeu? Ele sentiu uma intimidação, uma ameaça, entendeu? Então, o Ghidorah simplesmente ele se despertou para acabar com esse novo alfa, tá? Então, o Ghidorah, ele queria se tornar o novo alfa. E ele se tornou, entendeu? Que ao invés da... Bem assim, a gente sabe que a monarca, em todos os tipos de continentes, eles simplesmente deixaram várias espécies de monstros, como a Montra, o Rodan, o Ghidorah, o Monstro Zero, entendeu? Bem assim, a monarca já sabia de mais de 5 monstros, mais de 10 monstros para ser mais exato, que estavam espalhados pelo mundo, entendeu? Que ainda estavam em estado de hibernação, tá? Então, continuando, o Godzilla, ele teve que